Fala galera, Jefferson Paulista aqui. Eu vou compartilhar com vocês a transformação dessa parede que a gente vai usar como demonstração no curso de aplicação de textura projetada. Como vocês estão vendo aqui, ó, tem bastante patologia, tá? Aqui é uma textura rolada bem antiga e tá despracando, né? Ó, tá despracando, só de puxar aqui ela tá saindo, ó, tá despracando. E também tem bastante fissura, né? Vai ter que fazer uma dilatação, abrir ali, fazer uma dilatação. Então acompanhe a transformação dessa parede que vai servir de referência para os alunos do curso presencial de aplicação de textura projetada. Vem comigo. Aqui, pessoal, é muito importante, ó, quando pegar esse tipo de patologia aqui, a gente tem que raspar a parede até ela firmar, tá? Enquanto estiver saindo aqui, ó, o despracamento, a gente vai forçando com a espátula até firmar, tá? Nesse caso aqui ela firmou, ó, aí é o ponto de parar. A gente vai conferindo a parede inteira aqui, tá? Esse processo é muito importante, não pode pular esse processo, tá? A gente já despracou, tirou tudo que estava soltando aqui dessa textura projetada antiga, como vocês estão vendo, ó, bastante casca no chão. A gente conferiu detalhe por detalhe da parede, conferiu tudo que estava soltando, despracando. Isso aqui está firme, dá para trabalhar em cima tranquilo, tá? Agora a gente vai varrer, tirar todo o pó da superfície, aplicar um fundo preparador para aglutinar as partículas e em seguida a gente vai vir com o nivelamento aqui com a própria massa de textura projetada, beleza? Segue o vídeo aí. Foi tratada as patologias da parede, tá? A gente já despracou a textura que estava solta, textura rolada antiga. A gente já varreu toda a parede e agora a gente vai fazer a aplicação do fundo preparador, que é fundamental para depois vir com a aplicação de textura projetada. A função do fundo preparador é aglutinar as partículas. Aonde está soltando esse pó, essa sujeira aqui, ele vai fixar e ele vai deixar a parede preparada para receber o próximo produto em cima, que no caso será a textura projetada. Bora! Aplicamos o fundo preparador e agora a gente vai fazer um nivelamento aqui, ó, da onde soltou a textura, a gente vai fazer um nivelamento, tá? Com a própria massa de textura projetada da Ciatex, tá? É muito importante, como é uma camada fina, a gente pode fazer o nivelamento com a própria massa de textura projetada da Ciatex, até porque ela é hidrorrepelente, né? Ela vai repelir água, vai dar mais durabilidade. Quando for uma camada mais grossa para preencher, aí eu aconselho vocês a fazer o nivelamento com a própria massa niveladora, né? E aqui a gente vai usar o batedor da Atlas, modelo 1600, tá? De 1600 watts. Aqui a gente vai usar água limpa e eu vou diluir com 200 ml de água para fazer a monocapa, tá? Acompanhe aí. Pessoal, patologia da parede tratada, aplicamos o fundo preparador, já fizemos a homogeneização da massa para a textura projetada e agora eu vou fazer um nivelamento aqui na superfície para depois a gente vir com a pulverização e a frocagem. Segue o vídeo. Pessoal, a gente já tratou toda a patologia da parede, tá? A gente vai iniciar o processo de aplicação de textura projetada. Aqui a gente vai usar batedor da Atlas, o ST1600. A gente vai usar a melhor massa de textura projetada do Brasil, massa da Ciatex, que vem no balde e tem a opção no pacote também, tá? A gente vai usar pistola de textura projetada, a desempenadeira da Atlas para fazer a parte de acabamento e também EPI, óculos e capacete. Vamos embora! Bom, a gente vai iniciar agora a homogeneização da massa de textura projetada da Ciatex, tá? E a diluição a gente vai fazer com 400 ml de água. Como tem no rótulo do balde da Ciatex aqui, a indicação é usar entre 200 a 400 ml de diluição na hora da homogeneização, tá? Para fazer a pulverização, eu vou usar 400 ml de água para ela ficar um pouco mais líquida e fazer um preenchimento maior, tá ok?
Segue o vídeo aí. Eu vou iniciar a textura projetada nessa parede aqui e vou passar algumas dicas para vocês do passo a passo. O primeiro passo é a pulverização, tá? Na pulverização eu vou usar essa pistola aqui, ó, profissional, que tem os bicos giratórios. Vou usar o bico 6 milímetros, tá? Isso aqui é muito importante na pulverização. Vai sair uma pulverização mais fina e usar meio gatilho somente, tá? Eu vou manter uma distância aqui de 50 centímetros da parede, porque a pulverização tem mais pressão. Lembrando que sempre apertando meio gatilho. Pessoal, chegamos na parte da frocagem, tá? Vou fazer a homogeneização aqui na massa da Ciatex. A frocagem, eu indico para vocês sempre diluir entre 200 a 400 ml, tá? Quanto mais grossa a massa, menos produção vai ter na hora de você fazer a aplicação, tá? E menor vai ser os grumos. Quanto mais mole a massa, vai ter mais produção e os grumos vão sair maiores. Então isso faz toda a diferença, tá? A homogeneização da massa faz toda a diferença. É sempre bom estar com um copinho desse medidor aqui, ó, para vocês diluírem todos os baldes com a mesma quantidade de água. Isso aí é muito importante, tá? Para na hora da frocagem não dar diferença na altura. Chegamos na parte da frocagem da textura projetada. Lembrando sempre, a ferramenta e o material faz toda a diferença, tá? Aqui a gente está com a massa da Ciatex, já está no ponto, já foi homogeneizada. A gente vai usar uma pistola profissional aqui, ó, e usando o bico 12 milímetros para fazer a frocagem, tá, galera? Bico 12 milímetros que eu uso. Compressor da Moto 1000, 50 litros, motor 2 HP, e a gente ajustou aqui ele para 60 libras para poder começar a frocagem, beleza, pessoal? Bora lá! Uma dica importante para vocês, a frocagem, diferente da pulverização, a gente trabalha mais perto da parede, tá? A pulverização mais longe, a frocagem mais perto. Por quê? Porque a gente vai trabalhar com menos pressão. Quanto menor a pressão, maior sai o grumo, tá bom? Então a gente vai trabalhar com a pistola mais perto, sempre em círculos, tá? Você não pode ficar com a pistola parada, porque senão vai acumular massa. Então, sempre a pistola em movimento. Vamos lá. Galera, ó como é que os frocos estão bem alto, tá? Eles estão bem encorpados, porque essa parede tem bastante ondulação nela. É uma parede que estava bem irregular, então eu vou deixar uma textura bem alta, bem encorpada, para esconder as irregularidades dela, tá? Então aqui a gente vai usar bico 12 e vai fazer uma textura bem alta. Vocês vão acompanhar depois, vai ficar um 3D bem destacado, beleza? Vamos lá. Pessoal, frocagem finalizada, tá?
E olha a importância de trabalhar com a massa de qualidade, ó. Aqui a gente está trabalhando com a massa da Ciatex. Olha aí, ó. Eu fiz a frocagem nesse paredão inteiro aqui. Tá bastante vento, como vocês estão vendo, tem parte que está pegando sol. E eu consegui fazer toda a frocagem, tirar a sujeira dos braços, dar uma lavada na pistola. Então, o tempo de secagem é muito importante, tá? Se você pega um paredão grande com produto que seca rápido, atrapalha na mão de obra. Quando você trabalha com uma massa de qualidade como a Ciatex, a gente consegue esticar um paredão inteiro para depois desempenar e chegar no acabamento. Vamos iniciar a última etapa da textura projetada. A gente fez a pulverização, a frocagem, agora a gente vai desempenar usando sempre uma desempenadeira de qualidade. Eu trabalho sempre com a desempenadeira da Atlas, essa desempenadeira pequena de PVC. Por que pequena? Porque a gente consegue ser mais cirúrgico nos acabamentos, tá, galera? E uma coisa muito importante, uma dica para vocês, que a desempenadeira da Atlas, ela vem um pouco rugosa aqui nessa superfície, tá? Então o que vocês fazem? Vocês usam uma lixa 80 ou 100 para deixar ela lisa, para poder fazer o acabamento na textura. Essa aqui já é uma mais antiga, ó. Então vou iniciar o acabamento com ela, tá? Chega aí, Gui. Qual o ponto certo de secagem para desempenar? Vocês vão encostar o dedo na textura aqui, tá? Se ela não estiver grudando, aqui ó, não está grudando, ó, é o ponto de desempenar, tá? Não tem um tempo certo, porque varia muito se você está projetando no sol, vento, área fechada, então varia bastante a questão de tempo. Mas o importante é na hora de vocês colocarem o dedo aqui, ó, se não está grudando, é o ponto de desempenar, tá? E eu sempre desempeno abrindo em X, galera, ó, ó. Eu faço em X, ó, tá? Olha aí, é muito importante a gente abrir em X para ter um acabamento perfeito na textura projetada. Outra coisa muito importante, ó, que eu quero passar para vocês. A massa de textura projetada da Ciatex, ela não gruda na desempenadeira, tá? Tem pintor que usa pano com água, pano com solvente, molha no solvente. Aqui não precisa. Vou mostrar na prática para vocês. Desempenadeira limpa, ó. Vou desempenar aqui, ó. Ó, tô desempenando todo esse pedaço para vocês verem aqui, ó. Ó, todo esse pedaço aqui, galera, ó. Não tem nada, não gruda nada de sujeira na superfície da desempenadeira. Não precisa estar com aquele paninho perdendo tempo limpando. Beleza? Fica a dica aí. Bem lentamente. Textura projetada finalizada, pessoal. Lembrando que essa parede aqui estava cheia de patologia, a gente tratou as patologias, tratou as trincas, a gente aplicou um fundo preparador, fez o nivelamento, fez a pulverização e a frocagem. Mostra com detalhe aqui, Gui, ó, bem de perto, como é que ficou a nossa textura projetada. A gente fez uma pulverização bem alta, tá? Com o bico 6 milímetros bem preenchida. Lembrando que a massa da Ciatex ela é hidrorrepelente, então ela já brinda a parede com a pulverização. Depois a gente veio com o bico 12 milímetros, soltando uns frocos bem alto, bem encorpado, para dar esse resultado 3D aqui, ó, que o Guilherme vai mostrar com calma para vocês aí, tá? E o mais legal, galera, ó, textura projetada, ou ela valoriza a obra ou ela detona a obra, né? Então a textura projetada tem que ser uma textura encorpada, bonita, visível
e toda a parelhinha, ó. Você olha de ponta a ponta na parede, ela está inteira parelhinha, tá? Agora a gente vem com a pintura, né? Depois do almoço vai estar 100% seco, a gente vem com a pintura. E depois da pintura a gente vai aplicar a resina, que é o verniz acrílico da Ciatex, que vai dar uma estética mais bonita, vai deixar um brilho e vai dar mais durabilidade também para a parede. Vamos que vamos. Já pensei várias besteiras sem valer a pena. Minha força é maior do que o mal dessa terra. Pensamento negativo, nada me interessa. Renascer a minha fé, preciso sair dessa. De olhos fechados eu falo com Deus. Cuida desse filho seu. Cuida desse filho seu. Busquei força onde não tinha, mas eu superei. Tava perdido no caminho, mas eu me encontrei. Momentos que foram perdidos. Você que é o ator desse teu livro. Se não for você, vai ser quem? O seu guerreiro. E vai além, porque de graça nada vem. O mundo é pequeno. Galera, eu já finalizei a pintura aqui da textura projetada, tá? Tive que acelerar para dar tempo de fazer tudo hoje. Mas eu vou passar uma dica muito importante para vocês. Quando vocês forem fazer a primeira de mão de tinta na textura projetada, é importante diluir com 20% de água com água limpa, tá? Para a tinta penetrar na textura projetada, a primeira mão penetrar. A segunda de mão vocês podem diluir com 10% de água e a terceira também com 10% de água, beleza? O Guilherme vai pegar para vocês aqui, ó. A gente já finalizou a segunda mão de tinta, falta a última, tá? Mas ó, a aparência que já deu. Esse cinza aqui, eu pigmentei, comprei a tinta branca e pigmentei. O pessoal que tem curiosidade geralmente sobre a cor, foi pigmentada com bisnaga, tá? Eu comprei a tinta e pigmentei para chegar nesse tom de cinza que eu acho bem legal e destaca bastante também na projetada, beleza? É isso aí. Pessoal, chegamos na fase final da textura projetada. Após a pintura, 3 mãos de tinta fosca, a gente vai aplicar a resina, que é nada mais que um verniz, tá? A Ciatex fabrica um verniz acrílico que é aplicado em cima da tinta para quê? Forma uma película de vidro que forma uma barragem contra o sol, contra a chuva e contra a sujeira, tá? Isso aí é fundamental. Além da estética que dá um brilho a mais também, que é o que dá o visual legal para a textura projetada. Vamos lá na aplicação. Vai para outro ângulo aqui. E ó, chega aí. Uma dica muito importante aí para quem ainda não trabalhou com resina, tá? A resina é um líquido branco, tá? Ele forma isso aqui, ó. Ele fica com essa camadinha branca e é muito importante não deixar excesso. A gente vai espalhar a resina até a metade da parede, depois volta com um rolo seco repassando. Não pode ficar esse excesso, senão vai marcar e vai esbranquiçar a parede. Então, é muito importante passar e repassar várias vezes para assumir esse excesso aqui, beleza? Pessoal, acompanhem essa sensacional transformação de uma parede com textura rolada com mais de 10 anos para aplicação de textura projetada. Eu vou iniciar aí o despracamento, como é uma parede muito antiga, está despracando a textura rolada e logo em seguida a gente vai fazer a lavação e aplicação do fundo preparador. Nesse vídeo a gente já lavou a parede, secou, está fazendo a aplicação do fundo preparador para aglutinar as partículas. Logo em seguida estou fazendo a homogeneização da textura projetada para iniciar uma monocapa para fazer o nivelamento.
Como vocês estão vendo aí, onde foi despracada a textura rolada, eu estou fazendo o nivelamento com a monocapa para deixar a superfície nivelada. Logo em seguida, após nivelar a parede, a gente está iniciando o processo da pulverização fundamental na textura projetada. Como a massa da Ceatex é uma massa hidrorrepelente, vai fazer uma blindagem contra a umidade e fazer o nivelamento da superfície. Logo em seguida, a gente está fazendo a aplicação da frocagem, que é o segundo passo da textura projetada. Essa frocagem a gente está fazendo no 12 para uma textura mais alta, para poder nivelar 100% a superfície. Nesse próximo processo a gente já iniciou a parte de acabamento, como a desempenadeira de PVC da Atlas. A gente está desempenando a textura projetada para dar o efeito 3D. Aí vocês já estão acompanhando a transformação da parede, olha só que espetacular, e vocês ainda vão se surpreender com o resultado final dessa parede aí. Olha só que lindo que está ficando com esse efeito, a gente mostra de vários ângulos, tá? Em seguida, a gente vai fazer a pintura dessa parede e mostrar para vocês o resultado final. Olha como estava essa parede lá no início e olha esse resultado surpreendente com o acabamento da textura projetada. Lembrando que essa parede a gente fez toda a transformação dela, fez a monocapa, o nivelamento, a aplicação da textura projetada, 3 demãos de tinta e por final a gente aplicou a resina acrílica da Ceatex, que dá essa estética de brilho aí, como vocês estão acompanhando, formando uma película de vidro em cima da tinta. E aí, gostaram do resultado final? Qual nota vocês dão para esse trabalho? O Jefferson Paulista, trabalhei há 23 anos com pintura. Hoje eu sou administrador e diretor da empresa Ceatex, é minha própria marca, tá? A ideia do curso é o seguinte: é a gente iniciar uma parceria, tá? Geralmente os cursos aí que tem de lojista, você vê a cara do cara, nunca mais vê na vida, né? Quem já foi em evento sabe. Então a ideia do curso é para trazer vocês em parceria com a Ceatex.